Sexta questão, prosseguimos na análise das questões relativas aos temas de exequatur, homologação de sentença estrangeira e conflito de competência. Bem, sexta questão diz o seguinte: sobre o cumprimento de sentença estrangeira, portanto, a homologação de sentença estrangeira, identifique as afirmativas como verdadeiras ou falsas. Vamos lá. A decisão interlocutória estrangeira não poderá ser executada no Brasil. Falso, né? Nós temos aí realmente os princípios de cooperação internacional e o artigo 960, parágrafo 1º, ela diz que sim, a decisão interlocutória, ela pode ser executada no Brasil através do instrumento da carta rogatória, que é o instrumento de auxílio internacional. Então, falso. Segundo, a decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após homologação de sentença estrangeira ou a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Sim, exatamente isso. O artigo 961 do Código, ele faz a referência a esses dois instrumentos processuais de auxílio aí, internacional, ok? Então, assim, é bom sempre lembrar que a diferença entre o exequatur e a homologação de sentença estrangeira é justamente a natureza do provimento jurisdicional. Enquanto o exequatur ele se destina a atos que equivalem a decisões interlocutórias, a homologação de sentença estrangeira ela vai ser um procedimento adotado para provimentos finais. Provimentos finais, sejam eles terminativos ou definitivos, ok? Então, o instrumento que vai viabilizar aí o exequatur é a carta rogatória que vem de um país estrangeiro e visa ter a sua eficácia, a sua execução aqui na nossa soberania. Então, vai passar pelos nossos procedimentos, vai ser ali alvo da análise do STJ e a Justiça Federal irá dar prosseguimento aí a essa execução. Então, está correto, verdadeira, segunda assertiva. Terceira assertiva. É passível de homologação a decisão judicial definitiva, bem como a decisão não judicial, que pela lei brasileira teria natureza jurisdicional. Exatamente o que falamos. Nem todos os ordenamentos jurídicos internacionais são iguais, mas a homologação é o procedimento que se destina a todos os provimentos jurisdicionais que aqui no Brasil seriam equivalentes a uma sentença, a um provimento terminativo ou definitivo do processo. Se este provimento tiver uma natureza interlocutória, ou seja, que está ainda dentro do processo, aí sim o procedimento adequado será o exequatur. Mas se esse provimento for final do processo, seja ele proveniente de alguma outra forma de expressão do Estado estrangeiro, no Brasil ele vai passar pelo procedimento de homologação de sentença estrangeira. Então, correta a assertiva. Quarta, diz o seguinte: a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur a carta rogatórias é de competência derivada do Superior Tribunal de Justiça. Falso. A resposta dessa questão está nas competências elencadas na Constituição da República, artigo 105, inciso 1, onde traz como competência originária do Superior Tribunal de Justiça a concessão de exequatur às cartas rogatórias e o procedimento de homologação de sentença estrangeira. Então, não é, ao contrário do que diz a assertiva, não é competência derivada, e sim competência originária. Portanto, a alternativa certa é a letra E, que, com a sequência falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Então, gabarito é a letra E. Sétima questão. Acerca das normas de direito processual internacional, assinale a alternativa correta. Uma vez, a letra A, uma vez ajuizada a ação no Brasil,
a sentença estrangeira não mais poderá ser homologada, sob pena de constituir litispendência. Bem, essa questão, ela exige o conhecimento também legal e está a resposta no artigo 24 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: a pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença estrangeira, quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Então, não há indução em litispendência, ok? Errada, assertiva. Alternativa B. Requisitos à homologação de sentença estrangeira são: não ofensa à soberania nacional, ok. Ordem pública e bons costumes, ok. Existência de reciprocidade judiciária entre o sistema brasileiro e do país rogante. Segundo a lei de introdução às normas do direito brasileiro, não é exigida reciprocidade para a homologação de sentença estrangeira. Então, nós temos sim esse princípio em direito internacional, mas não há exigência de que esses outros países tenham também a reciprocidade no caso da homologação de sentença estrangeira. É de fato um princípio de cooperação internacional. E a lei de introdução às normas de direito brasileiro não exige a reciprocidade para a homologação de sentença estrangeira. Errada, assertiva B, portanto. Assertiva C. No Brasil, é requisito para homologação de sentença arbitral que a citação da parte residente no Brasil tenha ocorrido em corte situada no território nacional. Bom, os requisitos para a homologação da sentença arbitral estão também no artigo 963. E o artigo 963, incisos 1 e 2, exigem que a autoridade seja competente e que a citação seja regular, mas não exige que a citação tenha ocorrido no território nacional. Então, tá falsa essa assertiva também, alternativa C, errada. A letra D. É expressamente vedado o reexame a pedido de uma das partes interessadas das decisões proferidas em pedidos de homologação de sentença estrangeira. O reexame não está vedado, não existe esse tipo de vedação. Se a parte quiser que seja feito o reexame desse pedido de homologação, ela tem sim o direito de requerer. A alternativa é: via de regra, o cumprimento da carta rogatória é regido, quanto ao conteúdo, pelas regras do estado rogante, aquele estado que vai pedir a carta rogatória. Agora, quanto à lei processual a ser observada, é a justiça rogada. Perfeito. A lei processual é do local onde essa carta irá ser executada. Essa é uma regra de procedimentos de exequatur em que o conteúdo é do estado rogante e a forma é do estado rogado. Correta, portanto, letra E. É o gabarito da sétima questão, é a alternativa E. Oitava questão. Nos termos da Convenção Interamericana de Cartas Rogatórias, a Justiça Mexicana, é um caso concreto, encaminhou carta rogatória ao Brasil para citação de pessoa física residente em Curitiba. O México pediu para o Brasil uma citação. Num processo de divórcio litigioso. Quanto a esse tema, assinale a alternativa correta. O Superior Tribunal, letra A, o Superior Tribunal de Justiça deverá conceder o exequatur, cabendo à Justiça Federal cumprir a ordem de citação. Perfeito. O STJ, ele é competente para processar tanto o exequatur quanto a homologação de sentença estrangeira. E quem irá efetivar, segundo ali as competências da Justiça Federal, do artigo 109, é a própria Justiça Federal ali da primeira instância que receberá essa ordem e vai
efetivar esses procedimentos. Está correta a assertiva A. É dispensada a obtenção de exequatur em razão do tratado multilateral ser ratificado por ambos os países? Não, é necessário de uma vez que há uma carta rogatória aí solicitando ao país uma execução de citação, precisa sim que seja feito o procedimento de exequatur. O STJ deverá conceder o exequatur, cabendo à Justiça Estadual cumprir a ordem de citação. Não, quem cumpre é a Justiça Federal. Letra C. A Justiça Federal possui competência formal e material para conceder o exequatur e cumprir a ordem de citação. Quem concede o exequatur é o STJ, é competência do STJ pelo artigo 105. A Justiça Federal vai apenas efetivar as ordens do STJ. D. A concessão de exequatur e seu posterior cumprimento caberão à autoridade central indicada na referida convenção. Não é a autoridade central, a autoridade é o Superior Tribunal de Justiça. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra A. Nona questão. Conforme dispõe o Código de Processo Civil acerca da homologação da sentença estrangeira, assinale a alternativa correta. Homologação de sentença estrangeira. Está pedindo o CPC. Letra A. Deve ser realizada com base em reciprocidade manifesta por via diplomática. Errado. A reciprocidade para a homologação de sentença estrangeira não é exigida. Vide aí o artigo 26, parágrafo 2º, que dispensa expressamente esse requisito. Não há reciprocidade como exigência para a homologação de sentença estrangeira. B. Deverá ser homologada pelo STF, Supremo Tribunal Federal, para que se constitua em título executivo judicial. A sentença não requer a natureza de título executivo, ela já é um título executivo. O que se trabalha é justamente o respeito à soberania do país. Então, será feita aí uma análise se atende aos princípios, à ordem jurídica do país que está sendo solicitado, mas já é um título, não é uma constituição de um título executivo. Inclusive, o artigo 515 do CPC já traz aí a sentença estrangeira homologada pelo STJ como um dos títulos executivos que são tratados no Código, ok? Bem, letra C. A decisão interlocutória estrangeira somente terá eficácia caso seja confirmada por decisão final de mérito proferida por autoridade judicial brasileira. Não. O artigo 961 do Código de Processo Civil, ele contraria essa questão dizendo o seguinte: a decisão estrangeira somente terá eficácia após homologação de sentença ou exequatur. Então, não basta uma decisão de mérito de qualquer órgão jurisdicional. É necessário procedimento específico homologado pelo STJ para que haja, sim, eficácia dessa decisão ou dessa sentença em território nacional. Letra D. A decisão estrangeira não pode ser homologada parcialmente sob pena de ofensa ao princípio da unidade da jurisdição? Não. A unidade da jurisdição nada tem a ver com a parcialidade da sentença que venha a ser deferida. A unidade da jurisdição significa que o juiz ele tem a jurisdição em todo o território nacional. E a sentença, ela pode sim sofrer uma parcialidade no deferimento, como qualquer outro objeto que é submetido ao poder jurisdicional. Então, inclusive, é o que diz aqui o artigo 960, parágrafo 2º,
que autoriza, sim, a homologação parcial de uma sentença ou decisão estrangeira. Alternativa E, só nos resta essa como correta, né? O cumprimento da sentença estrangeira efetuar-se-á perante juízo cível competente. Perfeito. O juízo cível competente é o juízo federal cível, que será o competente para executar. Segundo o artigo 516, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante juízo cível competente quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral estrangeira ou acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Então, a alternativa é correta, é o gabarito da 9ª questão. E para finalizar esse vídeo, vamos analisar aqui a 10ª questão, que trata de homologação de laudo arbitral. A citação, letra A, a citação para procedimento arbitral deve ter sido feita pela via da carta rogatória citatória, citação de procedimento arbitral. Segundo o artigo 6º da Lei de Arbitragem, há diversas formas que a carta rogatória ela pode ser, que a citação ela pode ser promovida, né? Então, o artigo 6º traz aí a via postal, qualquer outro meio de comunicação que não necessariamente a carta rogatória citatória. Então, está errada aí essa alternativa. B. A citação para o procedimento arbitral pode ter sido feita pela via postal com prova inequívoca de recebimento. Exato. O artigo 39 da Lei de Arbitragem, Lei 9.307 de 96, ele traduz justamente essa viabilidade, né, que a citação pode ser feita pela via postal, desde que haja prova inequívoca do recebimento. Correta a letra B. Agora vamos para a letra C. A citação para o procedimento arbitral é presumida pelo comparecimento do réu ao procedimento de exequatur. Não. É necessária a citação regular. O artigo 963, inciso 2º, ele exige justamente, não admite essa presunção de citação. A citação deve ter sido feita regularmente, atendendo aos requisitos para sua demonstração e com prova inequívoca. Errada a alternativa C. Alternativa D. A citação para o procedimento arbitral deve ter observado a legislação aplicada ao mérito. Não, senhores, o artigo 39, parágrafo único da Lei de Arbitragem, diz que a citação ela vai observar a legislação aplicada à forma, não ao conteúdo da arbitragem. Então, é a lei processual do país em que se realizou a arbitragem que será observada. Errada a questão quando fala aqui do mérito da arbitragem. Alternativa E, e última questão, diz: a citação do procedimento deve ser feita por edital. Essa questão de dever, que justamente restringe a alternativa, e o edital, sim, pode ser usado, mas é possível que seja também a via postal ou qualquer outro meio, mediante comprovação, qualquer outro meio de comunicação, desde que comprovado o recebimento, né? Então, está equivocada, sendo que a alternativa correta é a letra B da 10ª questão. Então, essas foram as questões relativas a conflito de competência, homologação de sentença estrangeira e exequatur. Qualquer dúvida, os senhores podem deixar aqui nos comentários e nós prosseguimos trabalhando o tema.